Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o XPMOLs, o XPML, que de fato é um baita de um shopping, né? Mas agora eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque eu tenho que trazer alguns pontos importantes, algumas falhas, né, de informação, mas, bom, é o que tem para hoje. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero falar sobre, antes de começar sobre o relatório, eu quero falar sobre algo que aconteceu antes, que foi a reavaliação patrimonial do fundo, né, que saiu dia 30 de agosto. É uma reavaliação patrimonial de 7,82%, que atingiu a cota de 119,49, né? Então, foi uma, assim, tirando o que eu vou falar daqui a pouco, é uma baita de uma avaliação, e até isso é importante para mostrar para aquele seu amigo que fala que bons fundos com bons ativos não entregam a inflação. Essa é a prova que entrega, mostrando que um fundo com bons ativos ele vai entregar acima da inflação e poderia entregar inclusive mais, como eu já vou falar daqui a pouco. Bom, mas antes, eu queria, para quem assistiu o vídeo do GGRC, que saiu na segunda-feira, domingo e segunda-feira, que eu falei sobre a questão lá daquele erro na segunda-feira, principalmente da divulgação do informe mensal lá pela XP, né, que é a administradora do GGRC, e soltou um valor, depois soltou outros, 3 informes no mesmo dia. Pessoal, não foi diferente com o XPML. Se a gente observar aqui, eu vou até pegar aqui no Status Invest, olha só, pessoal, foram 3 no dia 28, inativos, e 1 no dia 30, né, mostrando a avaliação se vocês observarem, são valores diferentes, né, de avaliação patrimonial. E aí eu pergunto para vocês, qual é a dificuldade que a gestora tem, que na verdade aqui no caso é a administradora, né, tem de soltar um só? Qual é a dificuldade, cara? Espera, não tem certeza? Não solta. Cara, para mim isso é absurdo, esse tipo de erro. Você colocar informações, e aí, no caso, por exemplo, do SNE, do Suno Logística, lá do Sunulog, o SNLG, teve a cotação, por ele estar naquele movimento com o GGRC, teve gente saindo vendendo adoidada, a cotação caiu 10% na segunda-feira, depois voltou. No caso do XPMOLs não, porque ele não está em nenhum processo, mas, cara, eu não consigo, para mim não entra na cabeça, ainda mais por ser contador, eu não vejo essa... Qual é a dificuldade de você colocar informação? Tudo bem, você pode errar, mas se você tá com dúvida, não divulga, cara, não divulga. Porra, cara, desculpa o palavrão aqui, para mim não faz o menor sentido. Mas voltando aqui, então, agora os pontos positivos que eles colocam aqui sobre a valorização, né, falando sobre a inauguração do Catarina Fashion Outlet, que agregou 21 mil reais, 21 mil metros de ABL, a performance operacional positiva acima do previsto, e de fato o fundo vem performando muito bem mês após mês. A avaliação a mercado das aquisições realizadas nos últimos 12 meses, consideravelmente acima dos preços pagos pelas mesmas, como é o caso do Shopping Estação Curitiba e o Plaza Sul. E aqui, esse daqui eu já vou falar, acho que é um dos pontos negativos que não citam aqui. O cenário macroeconômico aqui negativo, né, mais desafiador, curva de juros alta, impacto relevante na avaliação a mercado do Praia Bela Shopping, por causa da questão lá das enchentes enfrentadas pelo Rio Grande do Sul. O grande problema, pessoal, é que de fato eles não colocaram isso como um cenário negativo, que é a emissão de cotas logo antes da avaliação patrimonial. Isso segura a avaliação, porque você faz uma emissão um pouco antes da gente teve aí emissões gigantescas, ainda mais emissões tão grandes como foram as do XPML, no valor patrimonial anterior. Isso, obviamente, pessoal, segura toda a avaliação. E eu sempre falo isso, né? Quando a gente sabe que o fundo vai fazer uma reavaliação patrimonial próxima à emissão, que foi o quê? Alguns meses depois da reavaliação, e sabendo que vai valorizar, a gente pode até chegar e falar, não, foi uma emissão abaixo do valor patrimonial. E de fato é, mas isso na prática, né? Mas na teoria não, e até aí tudo bem. Mas o que eu falo, pessoal, é que isso não é falado, isso não é informado, porque você tendo emissão assim,
você acaba, obviamente, segurando. A valorização poderia ser até maior, porque eles colocam aqui, né, que ó, a avaliação dos shoppings que foram comprados, eles já se sabia que esses shoppings seriam avaliados. Obviamente, você compra eles mais barato. Mas essa avaliação, você segura um potencial retorno do fundo e, de fato, isso pode prejudicar na hora de você fazer sua análise, porque uma emissão tão grande como essa, você, obviamente, você segura a avaliação. Então, a gente fala de uma avaliação de 7, que no ponto poderia até ser melhor, né, em 7,2, mas eles poderiam colocar isso como um impacto negativo. O que vai acontecer agora, como o fundo chegou a praticamente 8 bi de ativo e 6 bi de mais de 6 bi de patrimônio, as próximas emissões, mesmo que sejam de 1 bi, não vai afetar tanto quanto essas duas últimas, né, que foram emissões gigantescas, né? O fundo fez uma de 1,8, uma de 1 bi, então muita coisa, então acaba que acaba não tendo tanto problema nas próximas. E aqui deixar bem claro que não é de fato uma crítica a isso, é mais uma questão de informação, que aqui eles poderiam colocar que um dos fatores que diminuíram é a quantidade de emissão que o fundo teve. Tá? Bom, agora vamos para o relatório gerencial de setembro, por isso que eu falei que o vídeo ia ficar um pouquinho longo, porque eu precisava passar primeiro sobre essa questão da avaliação patrimonial, que eles nem citam aqui no relatório, nem vi isso no relatório. Então, o mês de julho é tradicionalmente marcado por férias escolares. Aí, falando sobre a questão de filmes, né, lançamento de filmes, a gente viu isso na avaliação de outros shoppings aqui nesse mês, e no mês passado também, que teve Divertidamente, o próprio Deadpool, que ajudou muito os shoppings a trazer um melhor resultado. E sobre os indicadores do XP Malls, teve performance operacional e financeira positiva em relação ao mesmo período do ano passado, né? Vendas teve um crescimento de 3,7, o NOI 2,6. Aí vocês podem, quem assistiu o vídeo do HSML, vai pensar, poxa, foi bem maior do HSML, mas lembrando sempre que teve a questão de vários não recorrentes de shoppings do fundo. Então aqui a gente não tem não recorrente nenhum. Né? Então é só para vocês terem noção, também não ficar comparando muito isso, né? O que importa é o aumento, né? Mas de fato, dessa vez quem se deu melhor até por enquanto é o HSML. Aqui o fundo aumentou a reserva e aí a gente vai começar, pessoal, o fundo pagou 92 centavos por cota e aí a gente começa nas elucubrações aqui, que é aqui que eu falei para vocês que na verdade falta um pouco de informação. Porque é o seguinte, na minha visão, o fundo imobiliário, todo fundo imobiliário, para ele ser precificado, você precisa saber o não recorrente, o recorrente. É o recorrente do fundo que vai te dar a precificação dele, ou seja, exatamente porque o não recorrente ele é não recorrente, ele não vai ser todo momento, ele foi um mês, foi 1 ou 2 meses, vai ser parcelado como vendas, isso não pode ser usado para precificar porque isso não é a constante, o que é constante é o não recorrente. E aí, por isso que eu estou querendo fazer um relatório, fazer um vídeo, né, sobre comparações de DRE, já me cobraram muito, só que isso dá um trabalho maior, então eu preciso de um pouco mais de tempo para fazer isso. Mas vou fazer para comparar DREs e mostrar o que é uma DRE boa, o que é uma DRE, uma demonstrativo ruim. Bom, olhando por essa ótica, e aqui eu não sei o porquê que eles não colocam o por cota, né, eles só colocam quanto que foi a distribuição por cota. Se vocês olham o resultado do fundo, deu 95 centavos. Aí você pode imaginar, poxa vida, esse é o recorrente do fundo? Não, não é o recorrente do fundo. Primeiro porque nós temos um lucro imobiliário aqui, o que já tiraria 6 centavos da cota. Se a gente pegar esses 3 milhões, 6 centavos. Eric, de onde que veio esse lucro que eles não falam aqui? E aqui é aquele ponto que se a gente olhar aqui naquele que eles colocaram, né, o cronograma, está dentro dessas parcelas aqui de alienação, que é do Caxias Fashion Outlet, que dá os 3 milhões, né? Então aí eu fui pegar lá, na verdade é o Catarina, desculpa, o Catarina Fashion Outlet, que aí é essa parcela de 13 e 14 milhões que eles colocam lá, que de fato de lucro mesmo, isso aqui é o recebimento total, né? De lucro deu esses 3 milhões aí, então esse é o lucro que veio esse mês, beleza? Eles poderiam ter escrito aqui, não custava nada, né? Não ter escrito aqui. Bom,
A grande questão é a seguinte, eu printei, pessoal, o Receita Imobiliária do mês passado, essa daqui, e coloquei aqui em cima, porque aqui não tinha informação relevante, coloquei aqui em cima. Porque você olha, Receita Imobiliária desse mês, 44 milhões, e a do mês passado, 37. Caraca, muita coisa de aumento, né? A gente está falando aqui de mais de 10, quase 30% de aumento, é isso? 37, 3, uns 20%, um pouco mais de 20% de aumento, né? É isso, 4, uns 20% de aumento na receita imobiliária. Pô, o que é isso, né? Como é que tem... Tudo bem que a gente, lembrando sempre, pessoal, que a receita imobiliária de shopping, ela oscila muito mais do que a receita imobiliária de outros ativos, tanto de lajes quanto de logísticos, exatamente pela composição do pagamento. Lembrando que no caso de um fundo de logística, é o aluguel todos os meses ali pago. No caso de um fundo de shopping, o aluguel é uma parte da receita. A outra parte é variável, que ela está em função das vendas. As vendas, aumentando venda, sobe o preço do aluguel. Baixando venda, o preço do aluguel tem um mínimo lá, que é o valor base, e tem tudo que for acima é variável em função de venda. E a gente teve um aumento de venda, mas não é um aumento de venda em relação ao ano passado. A gente precisaria ver em relação ao mês anterior para saber se teve de fato um aumento. Só que aí que tá que eu falo que é uma questão que falta informação. Por que teve um aumento grande aqui da receita em relação ao mês passado? E aí você tem que buscar informação e, pessoal, tem no relatório o ABCP, que é o fundo do Gran Plaza Shopping, que inclusive, a partir o XPML, ele já era, pelaquela compra lá do... Cadê aqui? Deixa eu voltar aqui. Pela compra do portfólio da SYN, como é que chama o shopping? O Gran Plaza, ele foi aumentado, né? Porque o XPML ele já era dono, acho que de 20% dele, e com a compra do portfólio da SYN, ele passou a ser dono de 51% do Gran Plaza Shopping. Então ele passou a ser majoritário, exatamente nesse mês. E aí, pessoal, tem uma situação aqui, que o Gran Plaza, ele paga essa distribuição de conta do empreendedor. É um negócio meio complexo de explicar, que é uma retenção que o fundo faz, porque não é tudo que a propriedade paga. Ele faz uma retenção e aí chega num mês ele recebe todo o valor que ele faz de retenção aqui, como vocês podem ver, e normalmente é no meio do meio do ano isso acontece, esse pagamento. E justamente nesse mês foi o valor que as propriedades pagaram. E como ele tem 40% de dono, né, o ABCP. Já o XPML é 51%. Então, fazendo umas continhas aqui, isso daria mais ou menos uns 4 milhões, uns 4 e poucos milhões de receita a mais. Então, desses 44 milhões aqui, 10% é um pagamento não recorrente, referente a esse pagamento aí do Gran Plaza. Só que eles não falam em lugar nenhum aqui. Isso aqui, pessoal, na verdade, é um chute, uma elucubração. Por quê? Não necessariamente, não deixa de ser, porque já que no próprio ABCP isso aconteceu e o XP Malls é dono de 51% do Gran Plaza, ele também recebeu isso. Então isso não entra como lucro imobiliário, porque não é venda, é receita operacional. Na verdade é uma receita operacional retida que entra como um não recorrente. Então mês que vem não vai ter isso. Então a gente vai ver o mês que vem, de fato, se a gente vai ver isso, né? Se a gente vai ver essa questão. Bom, então, fazendo umas continhas aqui, se a gente pegar esses 4 milhões mais ou menos, tirar desse valor aqui, eu estimei que a receita imobiliária dá por volta de 73, 74 por cota, obviamente maior, inclusive, do que do mês passado. Ok, mas aqui também já é mais plausível de entender que houve um aumento. Então, pessoal, vamos fazer um exercício aqui. Se a gente pegar os 95 centavos e tirar os 6 centavos do lucro imobiliário, a gente já cai para 89.
Aqui, pessoal, nós temos uma diferença do 81 para o 74 de mais ou menos 7 centavos por cota, né? 81 menos 74, a gente tem uma diferença aqui de basicamente 7 centavos, que é esse valor que ele recebeu de ganho não recorrente lá do Gran Plaza. Então, somando esses 7 centavos com os 6 centavos e tirando dos 85, eu chego mais ou menos a um recorrente de 83 centavos. Que na minha visão, esse é o recorrente do XPMOLs, entre 80 e 83, 80 e 84 centavos de recorrente. Então lembrando só, pessoal, para você, não sei se você conseguiu captar isso, eu vou repetir aqui. Você tem 74 centavos que seria sem o não recorrente do Gran Plaza. Então a gente está falando aqui de 6 centavos, de 7 centavos a menos. Soma com os 6 centavos do lucro imobiliário, que também é o não recorrente, a gente está falando aqui de 6 mais 7, nós estamos falando de 13 centavos. 95 menos 13 dá 82, desculpa, 82 centavos. Então, esse é o recorrente que eu imagino que o XPMOLs está trabalhando em 80 e alguma coisa. Sem contar que existe também aquela operação Sales Finance da compra do portfólio do SYN. Porque ele tem esse montante de renda fixa aqui, esse valor todo, só que ele vai ter que desembolsar isso. Então, esse recorrente, eu acredito que ele cai um pouco também. Aí, caindo mais ou menos na minha visão, para uns 80, de 76, 77 centavos a 82 mais ou menos. Eu acho que esse é o recorrente do XPMOLs, o que é excelente, excelente. Lembrando que eles colocaram naquele portfólio da compra do SNY lá no prospecto, se vocês lembrarem, eles colocaram um range para os próximos 5 anos saindo de 95 para 1.01. Então aí as pessoas olham esse 95 e olham aquilo lá, falando, poxa, 95 centavos é aquilo que eles estão prometendo, então já está como recorrente. Não, é 95 centavos a partir de tudo estando certo. E aí passando para o 5º ano, pagando um recorrente de 1.01. Então, pessoal, hoje o recorrente do XPMOLs, na minha opinião, da opinião do Eric, ele está entre 77 e 82. Aí você, Eric, mas que variação é essa? Dá a impressão aquele negócio do dólar, que é o dólar, como é que vai fechar o dólar? Vai fechar entre 4 e 6? Exatamente por essa oscilação de receita imobiliária que os fundos de shopping têm. Então, você vai ter mês que vai ter menos, você vai ter mês que vai ter mais, mas na minha visão é isso, né? O fundo tem esse recorrente aí, ele tem mais parcelas do Catarina para receber, eu acho que ele tem mais uma ainda de 9 milhões aqui para receber, daqui 6 meses para receber, então mais uns 2 milhões aqui, se a gente for ver aqui, é 13, mais uns 2 milhões para ele receber aqui. Beleza? Inclusive essa questão do Sales Finance, que é a questão do pagamento lá, vai cair a receita, de renda fixa, mas ele já está recebendo os aluguéis desses imóveis. Então, pessoal, só para vocês terem em mente aí, não cuidado com essa precificação de 95 centavos como recorrente, não é recorrente. Só vocês já tirarem o lucro e tirar esse recorrente aqui, já cairia bastante. E aí, o que eu falo para vocês esse é o problema, porque esse tipo de coisa que eu estou falando para vocês não tem nada escrito disso aqui. Nem esse valor de recorrente do Gran Plaza, nem isso aqui do 06. Por isso que eu estou falando que faz falta esse tipo de coisa, né? Bom, aqui acho que não tem mais nada para a gente falar. Basicamente tudo que eu queria falar estava ali na DRE, né, do fundo, a alavancagem dele. Aqui a gente já falou sobre os indicadores. O NOI por metro quadrado muito bom, né? 123. Acho que é um dos melhores, acho que é o melhor em termos de shoppings, de fundos imobiliários que a gente tem. E acho que era isso, pessoal. Então, acho que o vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu queria bater bastante nessa questão demonstrativo, né? Vocês sabem que eu gosto disso, né? De trazer mais detalhes sobre isso. Prometo que eu vou fazer um vídeo comparando DRS, só não sei quando, mas esse ano sai ainda. Tá bom, pessoal? Então, obviamente espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.